Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Hoje a gente vai tratar de um assunto interessante para o segmento canavieiro. Afinal, o que a gente pode esperar para a safra 24 e 25? E depois os incêndios que atingiram os canaviais nos últimos meses, o que a gente pode esperar também para a safra 25 e 26? Bom, quem vai ajudar a desvendar esses cenários para a gente são os dois especialistas aqui do PSEG, né? O sócio-diretor do PSEG, o João Rosa, conhecido Botão, Botão do Excel, e o Glauber dos Santos, né? Que é especialista em gestão de custos de produção do agronegócio do PSEG também. Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Natália, pessoal que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui participando do podcast de vocês. Um abraço para o meu querido Ricardo também. E a oportunidade, né, de mostrar um pouquinho dos trabalhos do PSEG e como que a gente faz os acompanhamentos. Obrigado mesmo. Cara, eu fico muito lisonjeado por poder participar, Natália, visto que você tem, e a RPA como um todo, tem uma influência importante no setor, né? E é mais uma oportunidade da gente também conversar, debater, né? Alguns pontos aí que, como você já fez na abertura, estão em evidência e ajudar também quem está acompanhando o podcast aí para algumas estratégias que ainda podem montar. Exatamente, ali, né? Eu acho que o PSEG entra nesse negócio aí, né? Eu acho que a grande preocupação do setor hoje é o que vai acontecer agora que esses incêndios acontecerem. Então, antes de tudo isso, João, eu queria que vocês me falassem um pouquinho. Até agosto a gente tinha um cenário, né? A gente tinha um cenário de produção, um cenário de preço, um cenário de quantidade de cana que a gente ia ter, que era um pouco menor do que o ano passado. E qual que é o cenário que tinha pintado até então, que a gente tinha pintado até então, gente? Você começa ou eu começo? Pode começar. Posso começar? Acho que a primeira coisa, Natália, que eu quero deixar para o pessoal que nos assiste aqui é o seguinte. Você começa a andar pelo setor, há uma certa nuvem de que o negócio ele está ruim, sabe? Do ponto de vista que a safra está uma má safra, que o preço não está bacana, etc. Eu até trouxe alguns slides depois para passar, mas é o seguinte, esta safra aqui, ela não está ruim. Tá? A produtividade está caindo, a produtividade vai cair? Sim, a produtividade vai cair, né, de acordo com as nossas estimativas aqui, na casa de 10% a 12%. Mas qual que é o problema? Que a nossa memória ela é uma memória recente. Então, nós estamos comparando esta safra aqui com a safra passada, 23, 24, né, que quem está nos assistindo aí, que sabe o que você tem que fazer? Você pega ela, coloca ela num porta-retrato e coloca na parede da tua sala. Porque a safra passada ela foi simplesmente espetacular, né? Então, nós tivemos aí recordes de preço e tivemos recordes de produção. Com exceção, obviamente, do mercado de etanol, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que daí sim amargou aí baixos preços e as destilarias, principalmente, né, tiveram uma situação complicada. Mas acho que o principal ponto é isso. Esta safra aqui, ela não está ruim, ela está caindo, mas ela está, vamos colocar, voltando a uma certa normalidade. E a pergunta que você tinha feito, que eu já me esqueci também, fala de novo. Sobre... Que até meados da safra ali, em agosto, qual que era o cenário? Qual que era o cenário que vocês tinham antes, né? Tipo assim, em termos de preço, a quantidade de cana que a gente ia colher até o final da safra. Tá. O nosso cenário, ele ficava, falando em termos de Centro-Sul, tá? Ficava na casa de 605 a 610 milhões de toneladas, isso que a gente estava aí observando. Esse valor, obviamente, ele está um pouco menor, tá? Então, hoje o PSEG trabalha para um encerramento de safra na casa de uns 600 milhões de toneladas Brasil. de cana, 590, Centro-Sul, Centro-Sul. sem o Nordeste, tá? Que depois a gente pode até falar, eu fui lá semana passada e o pessoal começa a safra aparentemente bem, com boas produções, bons ATRs, quando a gente compara no passado. Mas voltando aqui para o Centro-Sul. Então, a gente reduziu, né? Obviamente que vai ter o impacto das queimadas, como a gente colocou, mas principalmente em função do clima, né? A gente está acompanhando os noticiários aí, regiões com 140, 150 dias sem chuvas. Então, isso aí está ajudando a pressionar mais a produção. Olha lá, filho, que você está desfocado na câmera. Para olhar para lá. Isso, muito bem. Eu respondi? Respondeu. Então tá bom. E bom... E aí eu acho que nessa questão que ele está comentando, vale ressaltar, né, voltar um pouquinho atrás, o que foi o verão, primavera-verão nosso do ano passado, né, que foi exatamente quando nós tínhamos ali um cenário de clima, isso estou falando lá de 23, né, que foi um cenário ali de favorável de ponto de vista de precipitação, então choveu e nós tivemos toda aquela questão de alta produtividade, né, e consequentemente também a questão dos plantios, eles estavam dentro do planejado, dentro das janelas, e aí por isso que
ocasionou outro fator importante, até que a gente depois discute alguns indicadores nesse sentido, de termos de 2023 para 2024, bisamento de cana. Vamos falar disso depois. Tô dando um spoiler então, né? Uhum. Então vamos lá, vamos para a sequência. Bom, aí eu queria falar um pouco agora com essa questão do clima, né? Aliás, clima não, falando de incêndio. Depois desses incêndios, o que vocês estão projetando agora para essa safra, né? Pensando um pouco quais foram os impactos que a gente teve. Aí pode falar um pouco de impacto na indústria, né? Impacto nos canaviais também. Olha, a gente está acompanhando. Primeiro que é muito difícil, tá, Natália? A gente mensurar com uma exatidão quais foram os impactos, o que está ocorrendo. Obviamente que isso pressiona a produtividade para baixo, principalmente da próxima safra. Depois, se sobrar até o espaço, quero falar das queimadas, tá? Mas o que está acontecendo de impacto direto? Né? Hoje, de acordo com algumas estimativas de Unicor Plana, está na casa de 230 a 240 mil hectares aí que pegaram fogo. Né? Parte desses canaviais eles ainda estavam para ser colhidos, então mudou todo o planejamento, teve que trocar frente, uma série de prejuízos, mas tem também os canaviais que já tinham sido colhidos e estavam em desenvolvimento, então já tinha feito os tratos culturais, então obviamente que isso vai ocasionar aí num prejuízo. Agora, o que está acontecendo muito nesta safra aqui é que os índices de pureza da matéria-prima, né, que a gente está observando, e também aí impactado na qualidade nas questões das queimadas, o pessoal que faz açúcar não está conseguindo direcionar tanto o mix para açúcar. Então, está com uma série de problemas industriais, não consegue cristalizar, etc. Então, o que acontece? Naturalmente, se você não joga esse caldo para fazer açúcar, você joga isso para fazer etanol. Né? Então, isso aí acaba aumentando a oferta de etanol e lei da oferta e da demanda, né? Mais produto, você pressiona o preço para baixo. Então, isso aí, né, responder um pouco da primeira pergunta sua e um pouco dessa, o que mudou essa questão da pureza e aí o impacto das queimadas, né? Que aquele mix açucareiro que a gente achou que ia ter no começo da safra, principalmente porque o açúcar estava em patamares maravilhosos, ele não vem se desenhando tanto assim. Então, o impacto direto é principalmente isso, na qualidade da matéria-prima, né? E aí está ocasionando nesse cenário de... E aí o mercado fez essa leitura do ponto de vista de preço. Né? Uma vez que entendeu que teve a questão de uma produção menor de cana-de-açúcar no campo e também essa menor eficiência na indústria por conta principalmente de pureza de caldo e outros fatores, né? O mercado nas últimas 2 semanas já jogou o preço do açúcar para cima. Isso deve se manter, na sua opinião? Eu acredito que sim. Eu acredito que para essa... Esse é um ponto interessante. A gente tem vários grupos de WhatsApp que participam, o pessoal. Daí o pessoal pergunta, pô, Botão, a gente estava com uma previsão, já adiantando as suas perguntas. Não, pode ir falando que a gente vai... na casa aí de 1,16, 1,17 para fechamento do preço do Consecana para esta safra, tá? E aí saiu o Consecana desse mês, né? Nós estamos gravando agora no comecinho de outubro, saiu no final de setembro, falou, Botão, o açúcar deu um repique para cima, né? E o etanol também, só que isso não está refletindo, então não está refletindo ainda, né? Porque pela metodologia do Consecana ele pega alguns meses antes e depois, então ele tem uma certa letargia entre o que está acontecendo no mercado hoje, né? Então 2 semanas para trás, pelo que reflete no preço. Então qual que é a expectativa quando a gente olha daí no fechamento, Natália? Que esse valor tem tudo para ser acima desse 1,17 que nós estamos achando, tá? Então, é bem provável, caso esse cenário ele continue se desenhando, e a gente acha que sim, que nós vamos encostar ali no cenário de 1,20 para fechamento desta safra aqui. Tá? E tem as outras questões mundiais também, né? A gente tem safra na Índia, tem as monções na Índia que foram melhores esse ano, a gente sabe disso. Tem a questão do preço do petróleo também, agora com a guerra que estourou ali no Oriente Médio, né, entre Líbano e Israel, também a gente tem essa questão dos preços do petróleo. Você acha que isso também vai impactar, por exemplo, principalmente considerando etanol? Sem dúvida, tem tudo para puxar para cima, né? Então só precisa ver também se o preço ele vai ser efetivamente repassado dentro da política de preços. Mas apesar de um contexto, né, de um motivo ruim para a subida de preço, né, que é subir o preço do petróleo em função aí de guerra, para o nosso setor, o que nós enxergamos? A manutenção de bons patamares de preço.
Então, se você pegar 4 safras, pelo menos desde a safra 21-22, a gente está ali entre 1,15 e 1,20. Então, isso para o setor sucroenergético, para o produtor de cana, para a usina, é muito interessante. O único ruim, nesse caso aí que teve ano passado, foi o etanol, em função principalmente de políticas públicas aí. E aí, você comentou um pouquinho, mas tem a questão uma vez subir no preço do petróleo, tem o impacto do diesel nas operações. Também, que aí vem custo, né? Que eu ia fazer a próxima pergunta era sobre custo. Exatamente. Que eu acho que deve impactar um pouco, mas do ponto de vista de preço, né? Eu acho que é positivo, né? Deve se manter aí 1,19, 1,20 de fechamento, né, para compensar um pouco essa queda de produção e produtividade que nós tivemos no campo. Então, vamos falar de custo, né? Vocês têm aí vocês têm um trabalho muito bacana sobre análise de custo de produção. Queria que vocês me falassem um pouco como é que vem o custo de produção do produtor, né? E da usina vem se comportando ao longo das últimas safras, o que a gente pode esperar até o final dessa safra, que está acabando. Como que se comportaram? Eu sei que diminuiu, né? A gente teve uma redução de custo do ano passado para cá, questão de insumos e tudo mais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para mim sobre essa questão. Eu vou contar uma historinha, acho que desde a safra 2020 até a safra aqui que nós estamos. Se você pegar da 2020 para 21, 22, o custo de produção ele aumentou na casa de 45%. Então, custava R$100 por tonelada de cana, nós passamos aí para a casa dos 145, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque a produtividade caiu. Se vocês se lembrarem, a safra 21-22 foi a safra daquela desgraça, né? Seca, geada, incêndio, então nós tivemos uma queda de produtividade e levou o custo lá para cima. Na safra seguinte, quando a gente vai para 22, 23, nós temos uma recuperação de produtividade, o que reduz o custo, porém, foi o ano que o pessoal comprou os insumos caros, né? Teve aquela explosão de insumos, adubos, 6, 7 mil reais a tonelada. Então, a gente adiciona mais uns 15% no custo de produção. Então, nós estamos na 22, 23. Da 22, 23 para 23, 24 é quando as coisas começam a voltar um pouco para a normalidade, Natália. Porque os insumos caem e a produtividade foi fantástica. Aí a gente entra na safra do porta-retrato, tá? Que foi a safra passada em que o custo de produção de cana ele retorna para o patamar dos 145 a 150 reais por tonelada. Qual que é a expectativa para esta safra 23, 24? É de aumento nos custos de produção. Por quê? Porque produtividade é um negócio determinante e nós estamos falando aí que vai cair de 10% a 12% média do Centro-Sul. Então, há uma tendência de você ter um aumento de custo de produção. Obviamente, você está, por exemplo, o arrendamento que você paga na área ele é o mesmo por hectare. Você produz menos, o valor da tonelada sobe. Aí você fala para 24 e 25. Para essa daqui que nós estamos, exatamente. 24 e 25. 24 e 25 nós temos um aumento aí na casa de 10% a 15% dos custos de produção. Nossa, tá? Bastante. Porque o custo fixo também, CCT, né? Você não vai pagar menos para o seu operador de colhedora porque está colhendo uma cana 10% menor que no passado. Tá? Então, esse é um pouco do cenário que a gente vem. Em termos de preços, né, tá numa certa estabilidade, não tem tanta diferença assim de termos de fertilizantes, pacotes defensivos, é mais mesmo a estrutura fixa. A estrutura fixa que ela vai ser diluída. Mas esse custo que vai ter por conta de reaplicação de produto por conta de incêndio ou até mesmo replantio, se for algum caso de precisar, isso já entra nessa conta de 24 e 25 de custos? Já entra nesses 15%. Apesar, de novo, de ser difícil da gente ter uma mensuração, né, ele entra na conta. E também vamos pensar assim, né, Natália, de acordo com as estatísticas aí, 250 mil hectares queimados é muita coisa, certo? Certo. Só que daí você pega diante dos 9 milhões que nós temos aí no Centro-Sul, ele acaba sendo um pouco diluído. Não tenha dúvida que vai ter impacto. O nego vai pegar corte do céu e vai falar, não, o Botão está falando que não impactou. Vai ter impacto. Só estou falando que ele vai numa determinada proporção. Tá? E um ponto importante que você levantou, né, Natália, que a gente tem acompanhado, que é necessário fazer algumas aplicações mesmo naquela área que já foi feita e o fogo pegou. Né? Você perde um pouco de efetividade ali, principalmente de herbicidas, defensivos ali. Né? Então, se é um tiro no pé, eventualmente você não seguir com essa segunda aplicação ali. Posso Sim, só até fazer um comentário? Pode. Porque é o seguinte, né? A gente falou aqui de queda de produção na casa de 10% a 15%, a gente está falando em 12%. Tem que lembrar também que isso é média. Então, quando você dorme com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média você está bem. Se você vir aqui para a região de Ribeirão Preto, onde nós estamos gravando, e ali para Rio Preto, Araçatuba, aí realmente os canaviais estão meio que uma lástima, né? Você olha aí, parece umas vassouras de beira de estrada alguns campos. Então, quedas aí na casa de 20%.
No entanto, isso é uma situação dessa região. Se você for para outras regiões, por exemplo, sul de Goiás, ali alguma coisa, Triângulo Mineiro ali, se tem queda, ela está num nível muito inferior. Agora, você pegar os números de Goiás, está com 5% a mais de produção nesse momento, então, enquanto aqui cai 20%. Então, é bom reforçar que tem meio que uma coxa de retalhos de produtividades e algumas regiões, como esta, aí sim o impacto é maior. E aí, você falou, o canavial está muito feio. Bom, ouvi falar, estão falando sobre a questão de deixar a cana no campo, justamente porque a cana não cresceu suficientemente para colheita, né? Vai ter cana bisada, na visão de vocês? Vão deixar a cana no campo para colher no início de safra, na safra que vem? Esperando as chuvas aí agora? Resposta de agrônomo, tá? Depende. Depende das situações. Eu acho difícil a gente ter uma cana bisada, até porque pode ser sim que tenha em função de algum momento especial, mas como a safra está muito acelerada, né? A gente não chove, nós acreditamos inclusive que boa parte das usinas encerram agora no final do mês de outubro, comecinho de novembro, a safra. Então acho que cana bisada vai ser algum ponto específico, mas não vai ser algo assim generalizado do nosso setor. Tá? Essa é um pouco a visão que a gente tem. Mesmo que essa cana não esteja pronta ali para tão bem desenvolvida? Talvez sim. Óbvio. Mas, de novo, eu acho que são questões mais pontuais do que algo assim mais generalizado. Entendeu? Essa é a visão que a gente está tendo. Eu já perguntei, você já falou sobre a questão do preço do ATR para o produtor, né? Que vocês estão na expectativa. Então, eu vou partir já para a safra 25 e 26. Mas antes, eu gostaria que você me falasse, queria falar um pouco sobre a questão dos incêndios. Certo. Eu acho que a gente pode falar nisso agora, já que a gente não entrou ainda na próxima temporada. Aí. Tá bom. Dos incêndios, eu fiz até um vídeo que circulou relativamente bem. Eu não sei se... A gente, inclusive, compartilhou também. Isso, se só são pessoas do setor que assistem aqui o da CanaCast, eu espero que não. Eu falo assim, como a gente faz para tirar esse mito que isso é uma responsabilidade dos produtores de cana ou do agronegócio, né? Não. Então, eu sempre deixo claro, o setor sucroenergético, sim, né, num passado relativamente recente, então início dos anos 2000, fazia o emprego da queima prévia planejada nas lavouras. Isso já não acontece mais. E quando era feito, né, tinha todo um planejamento, né? Você tinha aquele canavial que ele estava prestes a ser colhido, e aí você colocava a queima prévia para a gente conduzir as operações, beleza. O que aconteceu aí, então, com todas essas questões de segurança, né, anuências dos órgãos competentes, o que aconteceu aí foi uma queima generalizada, e aí a gente mesmo viu, né? Muitas das áreas elas queimaram sem um planejamento, pegou cana na planta, pegou cana que você já tinha feito tratos culturais. Então, assim, é um absurdo, né, a gente achar que isso é uma prática hoje no setor. Tá? Então, hoje, praticamente, no Centro-Sul, não se coloca fogo de maneira prévia na cana para a operação de colheita, já não se realiza mais. É realizado isso em algumas regiões pontuais no Nordeste. E outra coisa, Natália, que eu também coloquei, é sobre a questão do quanto que o setor ele investe em prevenção e combate a incêndios. Até você deu um dado lá, só pensando nos caminhões de apoio, né? Você imagina o resto que é uso de drones, né? Toda a estrutura tecnológica além que eles têm, né? Hoje é investido cerca de R$1 por tonelada de cana em prevenção e combate a incêndios. Se o setor sucroenergético Centro-Sul move 600 milhões, eu estou falando 600 milhões de reais, fora a estrutura fixa com equipamentos que passa mais de 1 milhão. Então, essa questão das queimadas, eu estou fazendo uma questão de militar cada vez mais com informação, porque tem muita desinformação que acontece aí nas mídias e a gente tem que procurar levar uma informação falando, é dessa forma que acontece. O maior prejudicado depois da sociedade com esses incêndios criminosos é o próprio produtor. Então, acho que essa questão das queimadas é algo que a gente tem que bater e não deve ser, porque o nosso setor, estou falando pra cacete, ele tende a ter um negócio reativo, assim, né? E eu brinco que esse tipo de comunicação ela é igual corrida. Não dá para você falar que nem eu falo assim, vou correr e faço 1 dia de exercício, 2 dias, 1 semana de exercício e paro. Você é que nem corredor de maratona. Assim, vale a pena você correr menos, mas todo dia. Então, essa comunicação do nosso setor, fica aqui para quem assistir, minha opinião, não tem que parar agora. A hora que volta, você tem que ser um negócio contínuo. E aí você vai tocando. Entendeu? Perfeito. É que eu acho que só adicionando um ponto de discussão nessa questão da queimada, que o setor não tem, o agro não tem interesse nenhum em fazer isso, é a questão da vida do solo.
Na biologia que tem ali, na matéria orgânica que é queimada. Né? Então, assim, vai muito além dessa questão econômica do ponto de vista de você ter uma estrutura para prevenir. Né? Você tem outros benefícios ali, né? Que a produtividade depende muito desse micro-organismo que está ali, dessa matéria orgânica, e quando você faz uma ação de queimada, né? Tudo isso volta anos e anos atrás do que você da evolução que você fez ali, naquele solo. De biodiversidade. Tem tudo. Tem o programa do RenovaBio, assim, você enche mais do que uma mão de argumentos para não, né? Mas aí o pessoal fica nesses achismos aí. Eu prefiro trabalhar com informação. Com certeza. A gente também. Eu vou voltar aqui, continuando a safra 24 e 25. É umas confusão nessas zonas. Todo mundo fica confuso. 24 e 25, você falou do Nordeste, né? O que a gente pode esperar para essa safra do Nordeste? Olha, a safra do Nordeste começou, né, 2 semanas atrás. Faz pouco tempo aí. Eu tive a oportunidade de estar lá no comecinho da semana. E olhando de campo, aquela olhar de carreador e também conversando com os agrônomos, a expectativa é que tenha uma boa produção em termos de TCH, né, toneladas de cana, e o que está surpreendendo, a gente está vendo, são os bons níveis de ATR, de qualidade de matéria-prima. Então, se a gente compara com a safra passada, se não me engano, a gente está na média, de novo, de 5 a 6 pontos aí de ATR acima quando a gente compara com o ano passado. Então, a safra nordestina tem tudo para ser uma boa safra. Eu acho que a coisa aí é algo em torno de 50, 55 milhões de tonelada de cana que o pessoal está lá. Em termos de porcentagem, você sabe me dizer em quanto que aumenta em relação à safra anterior? Ou? A gente pode trabalhar com 5 a 10% talvez aí de acréscimo. Mas, de novo, né, esses números são muito, como eu posso dizer, frescos ainda. Tem usina que ainda está começando, então, mas há a expectativa de ser uma boa safra assim, na região do Nordeste. Tá? Uma região, inclusive, que enfrenta sérios problemas em relação à mecanização. Eu ia te falar isso, eu conversei com o Ademário, de uma usina lá do Nordeste, e eles estão fazendo o processo da Triunfo. Sim, um gordinho careca. Não corta não, hein? Deixa isso aí e manda para ele depois. A gente tá conversando com ele justamente porque eles estão passando por um processo já há bastante tempo de mecanização. Eu tô até conversando por uma matéria sobre isso com ele. E ele falou, a gente passou por um processo longo aqui. E aí eu até perguntei para ele, como é que tá essa questão da mecanização no Nordeste, nas usinas lá de Alagoas, enfim? Então, ali é o seguinte, é que você tem que dividir também o Nordeste em algumas regiões. Se você pegar, e depois os meus amigos nordestinos ou me corrigem ou endossam o que eu estou falando. Se você pegar o estado ali de Pernambuco, né, aquela linguiçona que fica no meio, então o sul do estado dele, que é o norte de Alagoas, ali nós temos situações que elas são, não vou dizer impossíveis de se mecanizar, mas pelo que a gente tem é complicado. Para quem já foi passar férias ali em Porto de Galinhas e desce e vai até lá e vê aqueles canaviais no morro, aquilo é complicadíssimo. Agora, se você pega o norte do estado de Pernambuco e vai para Paraíba e o sul do estado de Alagoas, ali já são áreas, né, mecanizáveis. Então, assim, é uma questão de tempo. Agora, nessa região que eu falei para você é complicado. Mas ali o principal ponto nessas regiões que ainda demandam uma maior intensidade de mão de obra, é onde encontrar gente para fazer isso. Então já faz assim, nos últimos 2, eu tenho oportunidade para o Nordeste várias vezes ao ano em função aí dos clientes que nós temos lá, vou lá há 15 anos, mas assim, nos últimos 2, 3 anos, todos os eventos que eu vou, pelo menos um bloco, uma das pautas como é que a gente faz para mecanizar. Então, tem algumas máquinas lá, algumas engenhocas, que assim, se você olhar do ponto de vista técnico, comparado com o que a gente tem de realidade aqui, você fala, meu Deus do céu, que aberração. Só que aquilo lá é o estado da arte da necessidade. Os caras estão fazendo de tudo para conseguir dar um jeito de colher. Porque, assim, os programas sociais que a gente tem, eles são, assim, inimigos da mão de obra para esse tipo de trabalho, né? Porque daí o cara fala assim, não, se eu for me empregar na usina, eu vou perder aqui o meu benefício. Você paga isso por fora de maneira informal, e a usina, como é uma empresa séria, não pode fazer isso. Então, ela fica nesse jogo. Então, assim, a mecanização do Nordeste hoje é um problema latente, tá? Porque, como eu disse, algumas regiões ali, né? Você vai nos nossos amigos lá da Ipojuca, por exemplo, da União Indústria, que são grandes amigos também, assim, são situações de relevo extremamente complicadas, né? Então, essa é um pouco da visão, mas nós vamos ter que dar um jeito ali, mesmo com essas engenhocas,
né? E esse é outro ponto também. Você chega lá e fala, pô, mas que absurdo, por que o cara faz desse jeito? Ali o pessoal está tentando resolver o problema. Se não vai ser tão eficiente como são as máquinas aqui, o custo vai ser maior, só para você ter uma ideia. Vou dar grandes números para vocês que nos assistem aqui. Nessas regiões em que você tem um declive, né, problemas aí de relevo e faz um CCT manual, com todas as dificuldades, o CCT chega a custar R$100 por tonelada de cana. Só o CCT. Ou seja, aqui no Centro-Sul, na média, na última safra, de 40 a 45. Lá chega a 100. Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Ou seja, aqui fica 145 na média o custo de uma tonelada. Lá só o CCT nessas regiões fica assim. Então, realmente é um problema, assim, muito complicado. Até porque, de novo, então para de plantar. Não é bem assim. Você tem toda Isso que eu ia te falar, não tem uma ideia de migrar para alguma outra atividade? Então, ali é extremamente complicado. A usina já está há muito tempo ali tem a capacidade de moagem, você não pode, né? E vamos colocar a economia da região, meio que ela funciona ao redor da usina. Tá? Então, assim, não é simplesmente... Só que muita gente não para refletir, né? Não, vai qualquer dia lá, quando você for passar férias no nosso belíssimo Pernambuco, dá uma andadinha lá e vê, né? Então, meio que as cidades ali, a economia gira em torno. Então, não é só um problema técnico, nós temos também todo um problema social que envolve isso. Então, a gente chegar daqui, lá, querendo impor assim, assado, não é bem assim. Então, pessoal, como eu disse, né? Tem o estado da arte, da tecnologia, lá é o estado da arte da necessidade. O pessoal está tentando resolver o problema diante desse contexto aí que nós temos, porque é muita gente envolvida, muita família. Agora, uma coisa até que você comentou, Botão, e a gente acompanhou lá no evento da Stab no meio do ano, é que as empresas montadoras, de colhedora, ou mesmo de plantadora, elas têm olhado com atenção para esse Nordeste e têm buscado estudar alternativas. Né? Então, máquinas menores, né? Mais leves. Você não conseguir fazer uma declividade um pouco maior, mas você tem a questão da declividade, mas você tem a questão do próprio terreno também, porque às vezes chove demais lá, né? E você pega algumas regiões que a máquina não consegue. É difícil de entrar a máquina, né? Eu sou um pouco até cético em relação a isso, e eu vou explicar para você o porquê. Imagina para uma John Deere, para uma Case, para uma grande empresa aí de colhedoras em geral. Primeiro que assim, que cana dentro do negócio desses caras é um negócio desse pequeno, tamanho. Você vai comparar o mercado de cana mundial com o mercado de soja, né, já tem negócio. Aí você vem para cana. Aí dentro do Brasil, estou falando a números macros, tá? Depois vocês procuram. Nós temos 10 milhões de hectares destinados para cana. Aí desses 10 milhões, 90% já é mecanizado e está no Centro-Sul, sobra 1 milhão de hectares. Grandes números. Dentro desse 1 milhão, não é todo o Nordeste que não é mecanizável, como eu disse para vocês. Você tem um X% disso que é um problema. Aí nós vamos olhar o seguinte, será que vale todo o investimento, né, para que uma grande empresa dessa direcione, né, dentro da sua carteira, que ele já tem que escolher um ponto específico a nível de Brasil? Então, o que a gente vê que está acontecendo nessas montadoras e fabricantes? Está dando oportunidade para a entrada de outras empresas. Empresas menores, talvez, né? Isso, com máquinas tailandesas, indianas, que lá talvez tenham uma demanda, questão, né? E aí o pessoal tá entrando. Então, algumas empresas que a gente vê que está entrando é nisso daí. E até outros, os professores pardais de usina. Tá? Sim, tem bastante também, né? A criatividade da turma. Como eu disse, o problema dos caras está em resolver o problema. Se tecnicamente vai ter um pouco mais de perda, se dá pisoteio, isso nós vamos resolver depois que conseguir colher, aí nós vamos aprimorando. Lá é o seguinte, cara, eu preciso colher isso e eu não tenho jeito. Então, nós estamos tentando resolver a situação. Onde dói mais. Com certeza. Bom, agora a gente vai dar aquele salto para fazer a futurologia da próxima safra. Você quer dar uma passada naqueles slides, só para a gente fechar? Quero. Vamos passar os slides aí que vocês eu acho trouxeram. Que tem coisa até aqui que a gente mostrou. Aqui, Natália, só para mostrar para vocês, pessoal, eu não sei depois como vai a lição, tudo bem. Nós lá no PSEG fazemos um acompanhamento semanal com os nossos clientes, mais de 60 grupos, dos principais indicadores que estão acontecendo. Tá? Esse aqui que está na tela específica é a produtividade agrícola dessa safra, comparativamente com as safras passadas. Então, se você observar aqui embaixo, ó, né, nessas barras em meio verde e azul, é a produtividade dessa safra. Aí aquela história com quem que eu me comparo, né? Se você comparar com a safra dos sonhos, a safra do porta-retrato, que é essa aqui em cima, né?
vejam que os números eles estão aquém. Muito. Só que se você compara com a 22-23, com a 21-22, ele está acima. É por isso que eu estou falando que essa safra não é uma má safra. Nós talvez estamos voltando para uma normalidade, mas assim está melhor. O que está faltando aí para essa produtividade? A gente tem uma média acima dos 70, 80, como já foi possível em outras safras. É muito questão de clima ou vocês acham que tem uma questão de, por exemplo, até uso de água, outros tipos de manejo? Esse é um ponto que eu adoro falar. Para mim é o seguinte, a agricultura ela tem um sócio que se chama São Pedro. Se o nosso sócio decide colaborar igual ele colaborou ano passado, beleza. Se ele decide, né, não colaborar como ele está fazendo esse ano, aí já é um complicado. Como é que a gente tira um pouco dessa participação societária dele? Investindo em tecnologias que permitam eu ter aí uma irrigação de salvamento, uma irrigação plena, etc. Então, caminhos, né? Eu já vi que vocês fizeram aí um episódio sobre irrigação. Eu sou fã de irrigação. Acho que nós temos que partir para a irrigação. Qual que é o problema, Natália? O nosso setor, ele tem o famoso que eu chamo voo de galinha. Por exemplo, você vai no gastro quando? Quando você está com alguma dor de barriga. Né? Você vai no médico quando? Quando você está com dor em alguma coisa. Uhum. Nós, na cana, temos a mania de ir atrás só quando está doendo. E eu vou te dar, de maneira muito rápida, alguns exemplos. Em 2021, obrigado. Em 2021, o que mais se discutia no setor era o quê? Irrigação, porque foi um ano seco que não choveu. Então vamos lá fazer projeto de irrigação e então a gente tira os nossos clientes, né? E aí, Natália, como é que está o projeto de irrigação para 2022? Vai implementar, não vai implementar? Que é? Aí os caras, vai botão, choveu. Que projeto de irrigação? Nós não discutimos ano passado no projeto de irrigação aqui? Mas botão, tá chovendo, vou discutir irrigação por quê? Em 2022, então esquece o projeto de irrigação. Em 2022, o que mais se discutia no setor? Preço de fertilizante. Preço de fertilizante foi lá na estrela. Aí o cara descobriu que tinha potássio na vinhaça e que tinha vinhaça. E aí então era só projeto de viabilidade, de projeto de vinhaça localizada, ou desculpa, que é outra tecnologia fantástica. Aí você chega em 2023, e aí, moçada, como é que está o projeto de vinhaça localizada? Mas que projeto de vinhaça, Botão? Nós não discutimos ano passado o projeto aí que tá. Então, Botão, mas o adubo voltando no preço que está não dá payback. Então eu volto no que está. Esquece o projeto. O que discutia em 23? Inibidor de florescimento e fábrica de açúcar. Né? O açúcar bateu 28 por libra-peso, então viabilizava até essa cadeira aqui, se você colocar, dá para fazer açúcar dela, o cara colocava. Era projeto. O açúcar voltando para os patamares normais aí de 18, 19, 20 que está, cadê os projetos de fábrica de açúcar? Então, assim, nós temos um movimento imediatista dessas decisões de projeto que não é assim. Cana-de-açúcar é casamento. Você quer namorar, você vai plantar soja. Cana-de-açúcar é bodas de alguma coisa. Tá? E eu posso te dar outros exemplos. Espaçamento duplo alternado, que a gente viveu aí alguns anos no setor, eu fiz a minha dissertação de mestrado. O problema do cara da cana é achar que a cana é barco de pesca. Barco de pesca é soja e milho, que você vira ele, ou seja, 120 dias, o que eu vou fazer na safrinha, o que eu não vou fazer? Cana é transatlântico, você vai mexer no negócio, vai virar, mas demora. Então assim, irrigação, voltando àquilo lá, o que falta? Tem que estar no plano diretor das empresas, seja do produtor das usinas, eu acho. Vai conseguir irrigar tudo num ano só? Não. Tem a questão da água também, né? O cara quer falar de irrigação, não tem nem outorga. Outorga, eu não sou especialista, mas é corrida do ouro. Vai acabar. Então é o seguinte, já preparou a documentação? Sim ou não? Agora o cara vai falar assim, eu vou começar a discutir irrigação quando não chove? Aí não dá. Aí não dá. Cana-de-açúcar é casamento. É importante ter a visão no curto prazo, mas a gente tem uma visão de ciclos, 5, 10 anos. Isso daí é fundamental para o sucesso da atividade. Né? Ô, Botão, mas eu tenho percebido que o setor sucroenergético como um todo, ele tem adotado mais tecnologia do ponto de vista de nutricionais, de controlar daninhas e pragas de uma maneira com maior intensidade, né? Claro que do ponto de vista precisa, é necessário, mas o pacote tecnológico de produzir hoje cana-de-açúcar não está num sojicultor ainda que ele tem tudo definido certinho ali, as operações, e ele segue o que tem que ser feito. Eu concordo com tudo que você falou, mas também tenho visto que nem o setor como um todo, mas está caminhando para esse cenário. Sim,
Eu não tenho dúvida que o pessoal está investindo em pacotes tecnológicos. Biológicos, muito biológico, né? Agora, o que não dá, eu não trouxe isso aí para falar, mas a gente pode falar também, é o cara... Esse dia eu estava dando uma apresentação, participando de um negócio lá, chegou um cara para mim na tela e falou o seguinte, Botão, e o cenário de preço pro ano que vem? Eu falei assim, mas por que você está perguntando isso? Não, porque depender do preço, né? A gente vê ali a questão do adubo, vê a questão da dose. Eu falei o seguinte, cara, se você pegar uma cana e colocar dentro da sala, aqui dentro do estúdio, Natália, 45% dela é custo com operação. Custo com todos os insumos, fertilizante, herbicida, inseticida, você soma todos, mudas, tudo, vai dar 25%. O arrendamento vai dar uns 20%. Então, o principal gasto hoje para se produzir cana fica em como fazer, na operação. Só que o que acontece? A hora que o cara vai fazer uma gestão, ele fala o seguinte, nossa, estou precisando reduzir custo, você faz o quê? Você vai no que você sente mais fácil ali fazer. Mas precisa dessa dose cheia de adubo? Precisa dessa recomendação cheia? Enquanto isso, a colhedora dele colhendo 450 toneladas a dia, trabalhando 10 horas por dia. Então, assim, será que é eu cortar na tecnologia, no meu investimento, que aí é que está o meu negócio, a minha gestão de custo, ou eu estou desperdiçando tempos e dinheiro aqui do ponto de vista operacional? Então, assim, tem que sim fazer um contraponto. Porque é a mesma coisa que eu chegar para você, chegar para minha mulher e falar assim, amor, nós estamos gastando muito aqui em casa. Compra menos sal, compra menos bolacha. E aí vai no restaurante e gasta 400 conto numa conta. Então a gente pega lá a abertura de custo. Corretivos, gesso e calcário. Sabe quantos % é do custo de produção de cana? 4%. Aí o cara chega lá e fala, nossa, mas precisa de tudo isso aí de dose de calcário? E a colhedora do desgraçado colhendo 450, 500 toneladas a dia. Será que aqui na dose de calcário que eu estou realmente... Aí que está a minha economia? Então tem que ter essa gestão. Eu acho que nós estamos evoluindo nessa questão de pacote tecnológico. E o que eu sempre brinco com o produtor de cana. Produtor, eu digo assim, quem produz cana, seja usina ou produtor, fornecedor. Rapaz, tem que ser assim um pouco menos tomé e pelo menos testar. Ah, mas essa água de batata aqui funciona? Eu não sei. Pega uma área lá com o teu time acompanhando, vai lá, testa e toma a decisão. Eu sei que é bem complicado, porque se você ficar também comprando tudo aquilo que te prometem 1, 2, 3, 4 toneladas a mais, se o cara juntar tudo, é para ele estar produzindo 300. Né? Então, tem muita oferta hoje, que se você empilhar, vai dar isso. Mas tem que ter essa... Pô, biológico que você citou, é uma coisa maravilhosa. Vai ocupar o mercado, né? Vamos fazer tudo com biológico? Acredito que não, mas vai ter uma sinergia, tem um potencial de crescimento. O problema é que às vezes o cara não usa simplesmente por um comportamento. Sim, não acredito não, mas você testou, filho de Deus? Só de olhar e no cheiro ali, toma uma decisão. Você quer voltar para os slides? Vamos voltar. Você viu que eu estou empolgado hoje, né? Aqui. Então, assim, é uma safra que volta um pouco mais para a normalidade. Qual que é o nosso medo, Natália? Se você pegar isso aqui até hoje, esses dados aqui, para quem nos assiste, não sei quando vai sair, são até o final de setembro. Tá? Se a gente pegar nesse momento, a fotografia agora é queda de 8% até agora. Tá. A nossa expectativa é que até o final da safra ele vai cair até uns 10 a 12. Por quê? Como está muito seco, principalmente aqui foi nesse meio do ano, veja que todas as safras caem, né? A partir do meio do ano aqui, porque é normal. É que esta queda em relação à safra passada ela vai ser maior. Outro ponto que eu esqueci de falar para você aqui. Percentual é um negócio que você tem que tomar cuidado, porque ele é relativo. Então, assim, como a safra passada foi boa pra cacete, a base do percentual é ela. Então é o seguinte, eu tô falando que tá caindo 12, mas teve lugar que tá caindo 12, só que aumentou 15. Então é o seguinte, quando a gente trabalha com percentual, tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, tá? Mas assim, sem aquele ar que o negócio tá ruim, o negócio só tá voltando um pouco mais ao normal. Tá? Perfeito. Vamos para a próxima. O que eu tenho aqui? Aqui só mostrando aquela amplitude que eu falei para vocês, tá? Então, nas regiões, né? Se você pegar Goiás aqui, olha sempre a meia rosca vermelha, que é a variação em relação à safra passada. Está aumentando 3, está caindo 4. Agora, olha isso daqui. Então, aqui realmente, que é onde nós estamos, essa região aqui, que são as quedas mais substanciais. Pega Cis, Paraná ali. Mas aqui talvez seja uma programação, porque se você pegar, a gente sabe que algumas regiões aqui estão até aumentando. E tem um outro ponto também importante,
eu me empolgo. Pode empolgar. Nós não devemos culpar apenas São Pedro. Ele é muito responsável por isso. Mas o que nós não podemos esquecer também? A safra passada foi boa pra cacete. E aquela soqueira no quinto corte, com aquelas 70, 75, o cara olhou e falou o seguinte, por que eu vou renovar? Dá uma matombadinha mais um ano. Então, o canavial esse ano, ele é um canavial mais velho, tá? Então, esse movimento... Teve uma queda na renovação? Teve, pula para frente aqui, ó. Sim, o cara não renovou no passado porque estava muito bom. Isso tombou, tá colhendo agora e vai refletir. Então, olha aqui, só para a gente ver, né? Então, aqui estão os principais indicadores acumulados, né? Então, em vermelho, a safra passada, em verde, a safra atual. Olha, produtividade, como eu disse, caindo 9. E aqui, a idade média aumentando 6, ou seja, eu estou colhendo um canavial mais velho. Então, sim, a produtividade esse ano tinha tudo para ser menor. Só que isso, assim, não é surpreendente, porque já é esperado. O que está surpreendendo é isso aqui, a TR. Por quê? Em ano seco, trava a produtividade, o ATR explode, porque o negócio é antagônico. O que está acontecendo está caindo a produtividade e meu ATR está igual a safra passada, com níveis de pureza abaixo. É aqui que está a surpresa negativa, porque cair a produtividade já estava esperado. Você vai falar alguma coisa? Sim. Não, eu ia falar só a questão do que você falou ali da idade média, né? Tipo assim, o pessoal renovou menos, a consequência é agora, né? Embora a expectativa nossa de fechamento de safra é aí fechar umas 78 toneladas, né? Que não é um número dos piores. É verdade. E só um ponto, falando esse negócio de idade média, eu te dou mais um exemplo, Natália. Ano passado foi muito bom, porque choveu bem, e porque o canavial era novo. Por quê? 21, 22 foi uma desgraça. Você entra plantando em 22 e você colhe em 23. Então, assim, se você pegar nas últimas 2 safras, desde a 21 até a 23, 24, nós adicionamos 20 toneladas de cana a mais por hectare. Saímos de 67, 65, foi 85, etc. Choveu melhor e nós estamos com um canavial mais novo. Esse negócio aí de reforma de canavial, a turma que assiste, é muito louco. Sair muito das taxas que você já conduz, que ficam ali de 12%, 15%, 20% em função do momento, você pode gerar mais caixa nesse momento. Mas essa conta, uma hora vai chegar. Então, você segura no ano, só que no outro talvez você tenha que plantar 40%. Tá? Então, assim, teve usina, que ano passado estava muito bom, falou, Botão, estou tendo que reformar cana com 90 toneladas por hectare. Se você falar isso para qualquer um, vai falar, esse cara é louco. Mas ele está olhando lá na frente. Tá? Com certeza. Então, é isso aí. Você falando de renovação, vou falar rapidinho, a gente falou de colheita, acho interessante falar de plantio. E a questão do custo do plantio, né? A gente teve uma corrida aí muito louca, como você fala, para a gente mecanizar o plantio diante das questões todas aí trabalhistas, falta de mão de obra aqui na região, Minas, São Paulo. Aumentou o custo de produção de plantio ou reduziu justamente porque você mecanizou, tirou mão de obra? Tá. Esse eu acho que, obrigado por você ter lembrado isso. Para você que está nos assistindo, eu vou fazer questão de olhar para a câmera fechada. Cara, esquece plantio manual. Se você tem isso na sua usina ainda e representa uma fatia relevante, esquece disso daí. Parte para o plantio mecanizado. Mas daí eles vão falar, Botão, porque o plantio mecanizado fica uma bosta, porque dá desalinhamento, porque usa muita muda. Realmente, né? Pode ser que a nossa tecnologia ela não esteja num estado, apesar de ter desenvolvido muito, não esteja nas melhores coisas do mundo e dá para melhorar. Agora, a questão dos problemas trabalhistas que a gente pode ter compensa tudo isso daí. Tá? Então, ano passado foi um negócio assim que o Ministério do Trabalho atuou em cima, e eu não estou falando que não tem que atuar, realmente quem está errado tem que pagar, mas tem muita empresa certa que simplesmente não podia trabalhar. Mas o que eu falo, cara? O momento hoje do plantio mecanizado foi o mesmo momento que nós tivemos com a colheita mecanizada no início dos anos 2000. Pergunta se alguém quer voltar a colher manual aí aqui no Centro-Sul. Quando a gente começou com isso forte no início dos anos 2000, perdeu um corte, o espaçamento não estava legal, dava pisoteio, o negócio quebra, o custo era alto, só quebra, a minha produtividade caía. Você tem uma curva de aprendizado, mas o negócio rodou. O plantio mecanizado é a mesma coisa hoje. Então, as usinas, produtores que estão assistindo, cara, por mais direitinho que você faça, tudo certinho, 2 problemas. Primeiro, que daqui a pouco não vai ter mais gente.
E aí você vai cair naquele negócio. Se você sabe o que você vai fazer, é igual a irrigação. Precisa fazer tudo um ano? Não. Vai aprendendo e faz as coisas talvez de maneira gradativa. Mas sai do plantio manual e vai para o plantio mecanizado. Respondendo a tua pergunta, o custo aumenta? Depende, mas é mais para sim do que para não quando a gente olha a operação. Eu não estou colocando as questões trabalhistas na conta, porque deveria colocar, viu? Quanto que você gasta lá com problema no Ministério do Trabalho, você tinha que dividir por hectare e colocar lá para ver se o que te abate. Por quê? Há uma tendência, num primeiro momento, de você aumentar a dosagem das mudas, né? Então, quando você faz a valoração da muda, quando você vai para o plantio, você tem que fazer isso daí, você tende a usar uma dose um pouco maior. Mas eu já vi empresa plantando mecanizado com 8 toneladas por hectare. Então, cáspita, se tem nego que consegue fazer, por que eu não estou conseguindo? Por isso que é legal fazer benchmarking, né? Vamos entender o que a turma está fazendo bem ou não, tá? Perfeito. Mas assim, há uma tendência do plantio, do ponto de vista de mecanização, aumentar um pouco os custos em função principalmente da utilização de mudas. Mas dá para fazer com menos muda também. E as empresas aí de plantadoras estão investindo cada vez mais em melhoria. Agora não dá para eu esperar, né? Hoje é legal ter iPhone. Eu tenho 37 anos. Na minha época o celular era para ligar para os outros e jogar jogo da cobrinha. Né? Não dá para eu querer ter uma concepção disso no primeiro momento. É igual plantador. É verdade. Eu acho que a evolução do plantio, principalmente do ponto de vista das tecnologias, das plantadoras e das empresas, a gente está numa velocidade nessa curva de aprendizado mais rápido do que a colhedora. Um pouco do que comentou do Nordeste, de precisar trabalhar naquela visão. Né? Não então, tem jeito. As empresas aí cada vez mais argentinas e tudo mais, trabalhando para desenvolver, ganhar rendimento operacional, diminuir a quantidade de muda por hectare plantada ali para sanar essa dificuldade que o setor está tendo. Perfeito. A gente vai voltar para mais slides ou não? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá. Passa mais um. Aqui já estão olhando... aqueles grandes números e já olhando um pouco mais para frente, Natália. Então, só para explicar para o pessoal, né? 23, 24 em verde, a safra do porta-retrato. Em vermelho, 600 milhões aqui, 24, 25 aqui nós estamos, e a expectativa para o ano que vem, daí a gente já pode discutir. Vamos entrar já nisso daí. Eu queria que você me falasse um pouco de perspectivas de preço, o que a gente pode pensar em preço açúcar, etanol, moagem de cana, acho que você passou ali, né? Pode voltar um slide. Acho que a moagem ali você está me dando 613? 613. Né? 0,8 milhões de toneladas. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim agora dessa... Vamos fazer a futurologia do ano que vem. Tá. Deixa eu começar com essa questão da moagem ali e você complementa com a questão do preço. Né? A expectativa nossa de moagem é um pouco maior, 600 para 613, basicamente atribuída a 2 pontos. Né? A gente acredita que agora a gente vai ter uma primavera e um verão com mais chuvas, né? Até porque do jeito que está, a gente não consegue mais vir agora para Ribeirão, uma nuvem de fumaça e seco que a gente está acompanhando, então a gente acredita que vai ter um período de chuvas agora realmente com chuvas, né? Não só essa primavera, o que vai fazer com que a parte clima ajude bastante, né? E também a gente acredita um percentual de áreas, novas áreas, tá? Para chegar nesses 613. Então, expansão de áreas, então, de cana. Expansão de áreas. Expansão de áreas. Em que região? São Paulo? Eu vou te falar, complementando até o Glauber, né? 2 pontos importantes. Primeiro, o que vai puxar para baixo essa tendência? Vai aumentar, eu vou explicar para o senhor porque talvez aumente. Né? O que tende a puxar para baixo? Canavial mais velho. Não conseguimos de novo plantar tudo que era para ter plantado, porque está muito seco. Então, o canavial do ano que vem tende a ser mais velho, produtividade para baixo. Deu esses incêndios, né? Apesar de você pegar em termos proporcionais aí, tudo bem, tende a puxar também a produtividade para baixo. Agora, em questão de clima, né? Eu estou chamando de clima tiririca, né? Porque pior do que tá não fica. Porque se o verão for tão seco quanto foi ano passado, você pode esquecer o nosso 613 aqui, tá? Que daí não vai se consolidar mesmo. Agora, qual que é a expectativa? Aí a turma do clima tem que falar melhor para nós em função de Laninha, El Ninho e esses trem aí em espanhol que a turma coloca, né? Se vai realmente se consolidar uma chuva melhor. Se isso acontecer, tudo tende a tender para cima. E voltando na área, o que aconteceu, Natália? Depois que a soja voltou para patamares... Eu ia falar sobre esse tema. Depois que a soja voltou para patamares normais de preço, porque dá uma de valentão com R$180 a saca, com expectativa de bater 200, até eu sou, tá?
Mas voltou para patamar normal, aí o que acontece? Aquela pressão dos arrendamentos que se viu, ela não se concretiza mais. Então, parte da área que saiu para a soja está sendo reabsorvida para a cana. Então, esse aumento vai ser talvez em áreas que antes já estavam, né? Então, há essa possibilidade. Isso, mais uma vez, reforça a minha tese de que soja é namoro, cana é casamento. Não dá eu, como um cara que sou dono de terra e quero arrendar terra para uma usina, ficar pensando na relação entre sojicultor. Porque, de novo, o cara arrenda por um ciclo, 2. Cana-de-açúcar, meu amigo, é bodas de alguma merda. Você tem que pensar a cada 5, 10 anos, 15. Tá? Então, não tem como a gente ficar tomando essas decisões de curto prazo. Então, isso volta um pouco essa terra para cá. Tá, perfeito. Com relação a preços, né, de etanol, a gente vai ter um etanol mais atrativo? Sofremos aí nos últimos anos. Vocês têm algum dado para mostrar ou não? Tem. O que acontece? Vamos explicar esses números para vocês. Eu não trouxe os números de etanol de açúcar, depois a gente pode mandar o slide para complementar. Só explicando. Se você pegar daqui para lá, deixa eu esconder esses dois, é o que já aconteceu. Então, é safra 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Essa aqui, Natália, é a nossa perspectiva para esta safra nesse momento que nós estamos. Então, finalzinho aí de setembro, começo de outubro. Há uma expectativa disso aqui, por razões que eu já comentei anteriormente, né, de açúcar e etanol melhorando, de ir para casa de 1,20. Então, veja, nós temos uma manutenção de preço. Agora, vamos explicar aqui o ano que vem, o 25, 26, que tem nego já achando que esse meu botão está falando que vai cair. O que acontece? É muito complicado fazer uma previsão, porque veja só, eu estou falando de fechamento de preço de março de 2026. Se eu conseguisse acertar realmente, eu não estava aqui hoje participando de podcast, eu estava fazendo outra coisa, descansando. É muito futuro, né? É muito futuro. Mas beleza, isso aqui se a gente pegar as curvas de comercialização, as telas lá para frente que estão se prospectando de preço de açúcar, patamares de preço de dólar, né? Mercado de etanol, que como é que você prevê? Né? Você acabou de falar na abertura do programa, com guerra o preço subiu, aí o governo repassa, não repassa, a gente tem todo o cenário. Isso aqui eu enxergaria como um piso. Então, na casa de 1,15. Tá. Eu trabalharia daqui para cima. E agora, passa para o próximo slide que eu vou te ajudar a entender um pouco de onde sai isso daqui. Ó. Parece complexo de entender, mas não é. O que eu estou falando? Estou pegando os dois principais produtos do setor, que é o açúcar VHP e o etanol hidratado aqui embaixo. Então, vou começar aqui. Ó. Se eu entrar nas curvas do açúcar Nova York 11, ele está, né? Pelo menos até quando a gente fez a análise aí no final do mês, estava na casa dos 19 cents. Se a gente pegar o cenário de taxa de câmbio que o governo projeta, não é a gente, né? Estou pegando um dado oficial de 5,30 o dólar, está falando que o açúcar vai sair por R$104 a saca. Aí a gente vem para a tabela de baixo. Se eu pegar esse patamar dos R$104 a saca, com o preço de cenário de etanol hidratado que a gente projeta a 2,66, é daqui que sai o 1,1476. Ou seja, se o dólar sobe, por exemplo, vem aqui para 5,50, vai dar em torno dos 108. Eu já mudo para essa daqui. E se o preço do etanol sobe e vem para 2,80, eu encaixo de novo no 1,20. Então, por isso que a gente acha que esta zona do gráfico aqui, ela acaba sendo um pouco mais provável. Então, manutenção, de novo, de bons patamares de preço para o setor. Bom, né? Tá? Uma notícia boa, positiva, né? Principalmente para a turma de etanol, que ano passado eles ficaram na UTI. O preço líquido praticado do etanol foi suficiente para cobrir apenas os custos operais de produção. Por isso que muita gente migrou para ter fábrica de açúcar, né? Inclusive. Aí é que está o problema, que a gente descobriu que açúcar ano passado deu dinheiro. Não é assim. Então é o seguinte, as destilarias, do meu ponto de vista, se você tem uma destilaria, só destilaria, cara, já vai assim, paga as contas, mas já tenta achar algum fundo, alguma coisa, para a gente tentar estabelecer e diversificar o seu portfólio. Principalmente do etanol, que o maior problema do etanol hoje se chama caneta. Né? Você está num bom patamar de preço, aí de repente, independente de governo isso, né? De qual sigla eu estou falando. Se vem uma caneta, o negócio ou desaba ou sobe. Então, como é que você tem uma segurança numa questão como empresário do negócio de ficar num negócio desse daí? Então, assim,
diversifica, tenta jogar. Essa é a sugestão que eu dou. Tem mais algum dado aqui da safra? Quer falar, Glauber? Eu só ia comentar que isso aí foi o cenário de preço que foi apresentado, mas eu acho que do ponto de vista de receita, eu tenho acompanhado bastante o cuidado que as usinas estão cada vez mais olhando para a questão de renovabil e CBIOS. Embora percentualmente seja uma receita de 1 a 2% que ela consegue apurar ali, a gente tem levantado, mas cada vez mais elas estão aumentando a área que você pode fazer a certificação e ter esse benefício, né? Então, buscando essas, além de outros produtos também que a gente vê que outras usinas já estão fazendo e apurando também, né? Então, isso aqui é do ponto de vista de preço dos principais produtos, mas do ponto de vista de receita, o setor também está olhando cada vez mais para essas outras oportunidades. Perfeito. Só para finalizar, volta no gráfico anterior, filho de Deus. Isso aqui é preço do quilo da TR, né? Você vê que há 1, 2, 3, 4, 5 safras, 4 safras mais consolidadas aqui, a gente tem um bom patamar de preço. Aí o cara fala que essa safra aqui está ruim. Nessa safra aqui, ó, ele teve 1,20 de preço. Nessa safra não, nessa daqui. Ele teve 1,20 de preço, pagando 6 mil reais a tonelada do adubo. Veja que o preço ele se mantém e o adubo sai de 6 e vai para 3. Então, assim, a relação de troca aumenta. Essa é outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para o nosso time. Se você chega para um cara que produz soja, Natália, fala o seguinte, ô filho de Deus, quanto está o custo de produção de soja? O que ele vai te responder? 40, 45 reais o saco. E não me importa o valor, me importa a unidade. Reais o saco não, 40, 45 sacas por hectare. Você já chegou para algum produtor de cana e perguntou quanto que custa a produção de cana dele e falou 75 toneladas de cana por hectare? Não. Nós temos a infeliz cultura de ficar discutindo o custo de cana em reais por hectare. Isso é uma besteira econômica, porque nós temos que relativizar por aquilo que a gente produz. Então, se vocês que nos assistem do ponto de vista agrícola, quando vai falar de custo de cana, fala em reais por quilograma de ATR, tá? Essa é a principal unidade. E, se possível, converta isso para uma relação de troca como a soja faz. Às vezes o cara produz soja e cana. Você pergunta, qual o custo de soja? Ele fala em saco. Qual o custo de cana? Dói até minha espinha. Ele fala em reais por hectare. Por hectare. Só perguntar quanto você está gastando na soja, ele fala R$ 3.500 por hectare. O que quer dizer isso? Bosta nenhuma. Eu tenho que relativizar com o que eu produzo, gente. E você produz ATR. E se você é usina, faz também saco de açúcar, faz em litro de etanol. Você pega eficiência industrial. Isso aí. Bom, aí você falou rapidinho de políticas públicas. Você até comentou, acho que ontem no LinkedIn, não sei se você fez algum comentário sobre a questão do combustível do futuro, né? Vai para sanção do presidente. Tá nos finalmente aí. Tá nos finalmente. Você acha que se isso sair, tem algum tipo de impacto já para a próxima safra, para preço de etanol? Primeira coisa, eu quero mandar um beijo para o querido Arnaldo Jardim, que é o cara que está encabeçando isso aí, que é fantástico esse projeto. Eu acho que para a próxima safra, não. Tá? É um negócio mais assim, pensando num médio prazo, até porque tem as metas ali, no caso do etanol, principalmente para aumento de mistura. Mas qual que é um dos esforços desta lei aí e do esforço que o nosso setor tem que fazer, Natália? Aumentar o consumo do nosso biocombustível. Isso daí passa por medidas públicas aí mesmo que estimulam esse consumo, mas muitas vezes também passam pela educação da nossa sociedade. O preço do etanol estava ridículo ano passado. Aí você chegava para uns caras assim, não pessoas do setor, pessoas comuns dentro da sociedade. Por que você está abastecendo com gasolina? Porque com álcool eu paro mais no posto e eu acabo gastando mais. Então, o cara, ele não faz a conta. E no fim, assim, apesar dele parar mais no posto, a hora que ele faz ali a relação, ele está economizando. Então, assim, sem contar os outros benefícios. Né, de descarbonização, porque é muito legal ficar levantando a bandeirinha verde, né, e aí chega lá em casa, você tem um carro flex, você colocou gasolina. E o tanto de carbono? E aí você vai vir encher o nosso saco aqui com outras coisas. Então, assim, tem uma questão de conscientização que a gente tem que trabalhar muito com a sociedade. Mas o principal ponto do etanol é aumentar o consumo, seja nacional, como o combustível do futuro está tentando promover, tanto como a nível internacional. Então, quando você vê um indiano, um chinês, esses caras querendo aumentar a mistura, abraça, fala, não, vamos colocar mesmo, aumenta, o negócio é limpo, vale a pena, porque assim, se aumenta a demanda e tira o impacto um pouco da mão do governo. Isso daí, tentar tornar isso uma commodity.
Sim, porque tem benefícios, dá para fazer outro podcast só falando disso. Só falando de Vai lá, etanol. Glauber. E além de tudo isso, os outros produtos que vão ser SAF. de navio também, bunker. Bunker. É. Então, tipo assim, a ideia é que esses projetos, de fato, se tornem realidade, né? E gere uma demanda maior e, consequentemente... Esse preço vai... O que nós não podemos é morrer na praça aí, né? Porque, assim, potencial tem de monte. Então, nós temos que ver aí realmente como que a gente estabelece e conduz isso. O próprio RenovaBio, o meu maior medo, João Botão, pessoal, é questão legal. Porque como é um programa governamental, a qualquer qualquer momento momento você tira. Então, como é que a gente trabalha com uma questão de segurança nisso daí? Então, assim, potencial para o setor da cana-de-açúcar, do biodiesel, do SAF, cara, tem de monte. Tem de monte. O problema é como é que eu consigo dar uma continuidade disso. Sinceramente, não precisa tudo dar certo. Algumas coisas dando certo, hidrogênio, né, que tem um potencial monstruoso de ser trabalhado, está dentro aí do combustível de futuro, é como que a gente estabelece e coloca isso para o futuro. O biocombustível, né, brasileiro, gera emprego, gera renda, ele é renovável, então tem uma série de características aí que nós temos que procurar levar adiante. Aqui não dá é a gente ficar com essa síndrome de cachorro vira-lata, pagando pau para europeu que acha que bacana é carro elétrico quando você pega e taca carvão para produzir eletricidade. Isso aí, Glauber, mas me dá assim, calafrio quando a pessoa fala isso. Bom, eu vou perguntar só, acho que uma pergunta que eu tinha para fazer era sobre a questão, você já falou da TR, da safra 25 e 26, e custo. Para a safra seguinte? Já tem alguma perspectiva de custo? Aumenta custo, cai custo? Então, vamos pela lógica, Natália, que isso aí, de novo, é um exercício complicado de fazer. Mas se a nossa perspectiva, que se vai chover melhor e a produtividade vai subir, obviamente que eu tenho uma tendência natural aí de redução dos custos de produção. Obviamente que insumos podem impactar, sim, mas eu acho que o principal acaba sendo a produtividade. Então, assim, o que eu esperaria? Manutenção ou queda. Para essa safra que aumenta, mas para a seguinte, manutenção ou queda. Agora, se realmente a safra for, né, não for tiririca, pior do que está, não fica, e a produção vem para baixo, aí você pode aumentar o aumento de custo. Pode esperar aumento de custo. E talvez consequência que a gente pode ter de guerra, pensando em aumentar petróleo, consequentemente preço de diesel. Aí já aumenta o custo de produção. Esse é um fator que pode jogar um pouquinho para cima, e aí acho que dissídio, mão de obra também, que é natural. Mas isso a produtividade, eu acho que pela grande parte, 60%, 70% do custo ser fixo, né, você dilui esses custos. Então a ideia é, cara, vamos torcer para chover, aumentar a produção, que é esse cenário aí que a gente apresentou, né, de ter 603 milhões aí de tonelada para diluir esse custo fixo e o custo diluir. E de novo, né, é legal a gente falar da produtividade dessa safra, da safra seguinte, mas nós, como setor, também temos que pensar numa produtividade holística e de contexto do setor, né? O pessoal sempre faz aquele comparativo com soja, que soja aumentou não sei quantos % e cana vem de lado. A gente sabe de todos os desafios, mas é o seguinte, como é que a gente está trabalhando com novas variedades? Você chega em muitos produtores que simplesmente acham um absurdo pagar um royalty. Eu não estou falando se o royalty é caro ou é barato, mas o cara acha absurdo pagar. Como é que você quer desenvolvimento em tecnologia se você não ali paga por ela, né? Então, são coisas que a gente realmente tem que trabalhar. De novo, eu não estou falando se o royalty é caro ou barato, estou falando que fala assim, mas pô, eu tenho que pagar royalty? Fala, cara, espera um pouquinho. Como é que você quer evoluir, incentivar a pesquisa, o desenvolvimento? Não tem jeito. Sem investir, né? Tem que pensar nisso pro futuro. E, de novo, já que você tocou em produtividade, vocês, agrônomos como eu, tem que tomar cuidado também com o negócio com a produtividade. Por quê? Se rola no setor é a cana de 3 dígitos, né? Que é a cana acima de 100. Eu acho isso maravilhoso, desde que ele pague a conta. Então é o seguinte, ter boas produtividades é fundamental, mas ter gestão econômica, saber trabalhar com relação de benefício-custo, etc., isso aí é mais fundamental ainda, porque o que bota dinheiro no teu bolso não são altas produtividades, é margem. Então tem que produzir bem, com um custo bacana, saber negociar legal. Agrônomo é o seguinte, se você perguntar para ele
Qual que é a produtividade? Ele fala na ponta da língua. Você falar o custo, você fala, você tem que perguntar para a turma do escritório. Então, assim, o que bota dinheiro no teu bolso é margem, não é somente produtividade. Então, é produtividade economicamente sustentável. Então, vai para a minha última pergunta, que era exatamente isso. O segredo de sucesso das usinas que estão saudáveis financeiramente é isso, tudo que você falou. É isso, né? Eu acho que é ter essa visão de margem. Às vezes a turma confunde muito custo com fluxo de caixa. Se eu perguntar para a turma aí quanto tem de dinheiro no banco, ele sabe. Agora, se falar quanto custa a atividade, ele não sabe. Muita gente, por exemplo, por que eu tenho que colocar o custo da terra na minha avaliação, Botão, se a terra é minha? Então, sabe conceitos assim? Uma coisa é fluxo de caixa, outra coisa é custo, né? No caso da cana, então tem essa questão da produtividade, da produtividade, da longevidade e da longevidade. No caso do nosso setor, tomar cuidado com essas visões estritamente de curto prazo. Cana é casamento, então olhar hoje é importante, mas ou você tem que tentar projetar 5, 10, 15 anos, ou também fica um negócio complicado. Então, o que eu sempre bato é isso, né? Gestão. Muitas vezes você tem um cara que produz muito bem, aí você vai ver o controle de gestão, você fala, misericórdia, ele gira toda essa quantidade de dinheiro anotando no papel. Então, assim, tá bom que já está anotando no papel, tem gente que nem anota, mas assim, é como eu, né? Isso é legal, até pegando um ponto, outro assunto que é latente, que é a questão da sucessão, né? Quando tem sucessão, muitas vezes aí a pessoa que vem, o filho, o genro, sei lá, o pessoal mais novo, tende a ter a cabeça um pouco mais aberta para ter esse controle dos números, né? O que a gente tem que tomar cuidado é nos choques, né? Porque chega o velho que fez tudo certo, construiu o patrimônio e fala assim, o que esse moleque aí está querendo me ensinar? E do ponto de vista ao contrário, também é verdade. Fala, puta velho chato, não entra nada na cabeça dele. Então, assim, tem um ponto de convergência para que a gente consiga trabalhar com os dois lados, né? Aí é importante, né? Então, mas é gestão. O que bota dinheiro no teu bolso não são altíssimas produtividades. Produtividade é importante? Mas você tem que fazer o controle do teu custo de produção da sua atividade. Adicional a esses pontos, eu tenho acompanhado alguns poucos grupos ainda, mas olhando toda essa questão de gestão do ponto de vista de produção, produtividade e gestão de custo, mas olhando também do ponto de vista de comercialização. Então, você usar ferramentas que te permitem ali buscar as melhores oportunidades no mercado, ter as análises e as empresas que te assessoram nesse ponto de vista para fazer as melhores estratégias comerciais também. De venda. De produtos. De venda. Senão você faz tudo na agrícola perfeito, no processo industrial legal e aí, às vezes, é penalizado na venda. Né? Nenhum desses processos são fáceis, claro que precisa muito conhecimento, muita informação e tudo mais, mas esse olhar de futuro e de venda também para fechar com chave de ouro todo esse processo produtivo. Perfeito. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, muito obrigada. Eu que agradeço, papo obrigada. Gostoso aqui pra gente, cara. Um abraço de novo aí para você, Natália, para o nosso querido Ricardo. E nós estamos à disposição ali no P7. Posso fazer jabá do meu programa? Por favor, é a hora do jabá agora. É a hora do jabá. Nós também temos um podcast lá, se chama Chupacana Show, tá? É um pouco diferente do deles aqui, que o deles é sério, o nosso é mais descontraído. Então vai a turma da cana lá, Natália, não para falar de safra, mas para contar a história. Então se você quiser saber a história de uns velhos e também de uma turma nova, dar risada, ver a gente tomando uma cachaça, acompanha a gente lá no Chupacana Show. Isso aí. Bom, queria agradecer vocês mais uma vez. Glauber, você quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado, fico agradecido pelo convite, né? Eu só vou deixar um recado, né? Da próxima vez, ou a gente marca 2 horas, ou você convida outro especialista, ou eu venho sozinho para poder falar um pouco também, porque o Botão quase não gosta de falar. Eu tô falando mais que o homem da cobra. Da próxima vez a gente combina separados, todo mundo separado. Gente, obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer a você também que acompanhou a gente em mais um episódio do DaCanaCast. A gente está com esse e outros episódios no nosso canal no YouTube, no Spotify. E se você também quiser ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, você acessa o nosso site www.revisterpanews.com.br. Até a próxima!